companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Heloísa Vilela, militante da Juventude do PT em São Paulo, e fala pra gente sobre o tema Juventude e Desemprego. Ouvimos também o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte, e fala sobre a situação política no Peru. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast apresentando a resolução política da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda sobre o 7 de setembro, que diz o seguinte, abre aspas, no dia 7 de setembro, além da comemoração da independência, ocorre também a tradicional manifestação do Grito dos Excluídos. Para essa mesma data, foi convocada mais uma manifestação nacional da campanha Fora Bolsonaro. O povo brasileiro tem o direito de manifestar-se publicamente em favor do afastamento do presidente da República, cobrando do presidente da Câmara dos Deputados que faça tramitar um dos mais de 160 pedidos de impeachment que já foram apresentados ao Parlamento brasileiro. A permanência de Bolsonaro à frente da presidência da República é uma ameaça permanente à saúde pública, à soberania nacional, aos direitos sociais e às liberdades democráticas. Uma prova disto é a convocação feita com o apoio direto do presidente da República de uma manifestação golpista para o mesmo dia 7 de setembro. Militares e policiais militares da ativa e da reserva, junto com os ruralistas, parecem estar decididos a transformar a manifestação do dia 7 em uma demonstração de força da extrema-direita. Neste intuito, contaram com a inestimável ajuda do governador de São Paulo, João Dória, PSDB, que, passando por cima dos regulamentos, autorizou a extrema-direita a se manifestar na Avenida Paulista, em São Paulo, capital, ao mesmo tempo que tentou impedir que a oposição pudesse se manifestar no Vale do Anhangabaú. Apesar da justiça ter garantido o direito da oposição de ocupar o Anhangabaú, todos os sinais são de que o governo de São Paulo e sua polícia militar vão garantir apenas a segurança da manifestação da extrema-direita. Sendo assim, a Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda aprova as seguintes orientações. 1. Toda a militância da tendência deve se envolver na organização e mobilização das manifestações de 7 de setembro. 2. Nosso objetivo é que em todas as cidades do país haja manifestações pelo Fora Bolsonaro, preparadas por atividades menores nas periferias, locais de trabalho, de moradia, de estudo, nos espaços de cultura e lazer. 3. Quanto maior o comparecimento, maior será a segurança das manifestações. 4. Devemos estimular as organizações partidárias, sindicatos e movimentos a organizarem blocos que compareçam unidos e identificados aos atos, assim como dispersem em ordem ao final. 5. Devemos contribuir também para que todas as manifestações organizem sistemas de comunicação e de registro em vídeo e fotografia dos atos. 6. Devemos propor e contribuir para que todas as manifestações contem com equipes que impeçam a ação, provocadores e infiltrados. Propomos à Executiva e ao Diretório Nacional do PT que se reúnam imediatamente para debater a situação e emitir as devidas orientações. Ademais das orientações necessárias ao 7 de setembro, propomos que o DN aprove uma resolução fechando questão contra a indicação de André Mendonça para a vaga do STF, como parte de um endurecimento de nossa tática parlamentar no Senado e na Câmara. Vale registrar ser inaceitável que senadores petistas tenham votado pela recondução de Aras à Procuradoria-Geral da República, assim como são igualmente inaceitáveis as declarações do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, que desrespeitou e tentou desautorizar a resolução do Diretório Estadual do PT do Rio de Janeiro, que aprovou inequivocamente a posição de oposição ao governador Cláudio Castro. O governador repetidamente dá declarações à imprensa de apoio à reeleição de Bolsonaro. É defensor da chacina do Jacarezinho e de uma polícia
que extermina a juventude pobre e preta, além de promotor, em conluio com Paulo Guedes e o clã Bolsonaro, da privatização da água do estado do Rio de Janeiro. O governo Bolsonaro, aflito com sua queda de popularidade e com a perspectiva de ser derrotado nas eleições presidenciais, decidiu aprofundar o conflito político e institucional. Bolsonaro não será detido por notas de protesto, artigos nos jornais, convites ao diálogo por parte dos governadores. Como disse o próprio presidente, ele só sairá desta crise preso, morto ou com a vitória. Nós que o queremos preso, devemos jogar todas as nossas energias na mobilização de massas. Fecha aspas. E pessoal, essa foi a resolução aprovada na reunião do dia 29 de agosto da direção da tendência petista, Articulação de Esquerda. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Heloísa Vilela, militante da Juventude do PT em São Paulo. Como vocês se recordam, em uma das edições mais recentes do podcast, a gente escutou a companheira Helena Abramo, que tratou do tema juventude e desemprego. E a gente pediu que a Elo tratasse do mesmo assunto, falando inclusive da situação da juventude lá no estado de São Paulo. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Heloísa Vilela, da Juventude do PT de São Paulo, e vim tratar um pouco, brevemente, aí dessa questão do desemprego na juventude. Então, nessa crise toda que a gente vem vivendo, que é política, econômica, sanitária, enfim, que atinge diversos âmbitos da sociedade, fica claro que a juventude brasileira é um dos setores mais atingidos por essa coisa toda. Quando a gente vê que a gente vem batendo recordes de desemprego, que os últimos dados apontam que 30% dos jovens brasileiros são desempregados, o que é o dobro da taxa geral de desemprego no país. E isso é resultado direto do aprofundamento do golpe de Estado que a gente sofreu, vem sofrendo, extinguiu políticas públicas que facilitavam a nossa entrada no mercado de trabalho e a nossa qualificação educacional e profissional, e desse governo do Jair Bolsonaro que trabalha ativamente para precarizar o nosso trabalho, que tenta tirar direito até de jovem aprendiz, que trata o diploma universitário como um fetiche, que debocha do jovem que quer se formar dizendo, tá, você pode se formar, mas você não vai conseguir trabalhar depois, né? E que vem junto desse discurso de que a gente é uma geração canguru, que não quer sair da casa dos pais, o que é muito injusto, né? Porque, na verdade, os jovens não conseguem sair da casa dos pais porque não ganham para isso, estão em trabalhos precários e são as grandes vítimas dessa coisa da uberização do trabalho, né? Que é a coisa de trabalhar com os aplicativos, principalmente os aplicativos de entrega, e que tem a CLT e a Seguridade Social quase como um sonho já. E aqui em São Paulo, o governador João Dória, ele tem o discurso de que a saída para essa crise do desemprego da juventude passa pelo empreendedorismo. E aí ele pega essa situação da uberização e da precarização do trabalho e coloca uma maquiagem bonita dizendo que o jovem tem que ser dono do próprio negócio e fala de jovem empreendedor e de não ter patrão, quando na verdade a gente sabe que isso é tudo uma ilusão, né? Que a gente tem trabalhado cada vez mais para ganhar cada vez menos. E, na minha opinião, essa coisa da qualificação para ser um empreendedor, para ser um patrão, é uma das maiores demagogias, uma das coisas mais nojentas que o Dória faz. Porque é o mesmo cara ali, junto do PSDB, que trabalha no seu governo para tentar privatizar as universidades públicas aqui do estado de São Paulo e que, por exemplo, tratou porcamente o ensino básico remoto durante a pandemia, que afastou os jovens mais pobres que dependem da escola pública de uma educação de qualidade durante quase 2 anos. E aí, como é que a gente sai disso, né? Não tem uma receita de bolo. Então, eu acho que a gente tem que ter na cabeça que não é de uma hora para outra e que a gente não sai disso sem organização, sem se organizar. Acho que um bom exemplo disso que a gente tem que tomar como modelo é a própria organização dos trabalhadores de aplicativo, né? Que deu a linha pra gente durante a pandemia e que, enfim, os camelôs também de São Paulo são um grande exemplo. Trabalhadores informais que estão conseguindo se organizar cada vez mais pelo direito ao trabalho. E a gente tem que organizar a nossa juventude para ser sujeito político e centro desses debates também. Inclusive no movimento estudantil. Então tem que ser um movimento estudantil que sai só do discurso do jovem trabalhador. E eu costumo usar até a palavra fetiche, tem um fetichismo em torno disso, né? E que coloque o jovem trabalhador com oportunidade de poder participar também das deliberações e dos espaços, né? Que seja um espaço menos elitizado, principalmente nas universidades estaduais. E, enfim, a gente não consegue sair dessa crise sem uma organização ativa. Eu acho que, inclusive, falando em organização,
um grande exemplo, né, dessa nossa luta toda contra o bolsonarismo. Aqui em São Paulo também, essa coisa do 7 de setembro, do governador João Dória, que tem muita gente aí que fala que ele é um democrata, que pelo menos ele não é um fascista, mas é o cara que deu a Avenida Paulista para os golpistas se manifestarem a favor do governo e que tentou esganar a esquerda, tentou proibir os nossos atos, com certeza para poder, entre tantas coisas, se consagrar como a terceira via, a via do bom senso, e esse discurso que a gente tem que combater de que ele e tantos outros liberais aí, direitistas, tantos outros partidos oportunistas que têm apoiado o governo Bolsonaro até agora estão querendo colar de nem Lula nem Bolsonaro, como se a gente estivesse falando de extremos, né? Vai ter a manifestação no Vale do Anhangabaú e é muito importante que a gente se engaje e esteja lá, porque a gente não derrota o Bolsonaro só com nota de repúdio, a gente não derrota o Bolsonaro só com a organização das redes, que é muito importante, mas não é o suficiente. A gente tem que dar o recado nas ruas, nas manifestações, e é isso, companheiros à luta, e um grande abraço a todos. Valeu, Elô. Obrigado, companheira. E a Heloísa, gente, é candidata a secretária estadual da Juventude do PT no estado de São Paulo. Muita força aí, Elô. E, pessoal, vamos escutar agora o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT no estado do Rio Grande do Norte. Daniel fala pra gente sobre como é que está a situação política no Peru. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a regra das classes proprietárias peruanas é a mesma de todas as outras burguesias latino-americanas. Não perder eleições, se perder, não aceitar o resultado. Se porventura as classes trabalhadoras conseguirem tomar posse, impedir o seu governo, seja por golpe, por cooptação ou quaisquer outros caminhos. O que está acontecendo no Peru é justamente isso. Eles perderam nas urnas, não quiseram aceitar esta derrota ao longo de mais de um mês pós-segundo turno, quando Pedro Castilho, enfim, é aclamado presidente. Desde lá, há uma movimentação firmíssima para tentar impedir o seu governo. Esse impedimento se dá de maneiras diversas. Já houve uma perseguição ao seu ministro das Relações Exteriores, que, por sinal, já caiu, tendo sido acusado de ser defensor do terrorismo e ter atentado contra as Forças Armadas, justamente logo após anunciar a saída do Grupo de Lima e a reaproximação com Venezuela e Cuba. Passa também pela tentativa de impedir a nomeação do seu ministério, liderado pelo primeiro-ministro Bellido, que é núcleo duro do Partido Livre, e tendo sido o ministério de Bellido aprovado por 73 votos a favor e 50 contra, no dia seguinte houve uma busca e apreensão na sede do Peru Livre, que junto aos processos contra Vladimir Cerrón e outros líderes do partido demonstram que está em curso visivelmente um açoitamento contra o governo, que de um lado tenta fazer com que Pedro Castilho se descole, se afaste do Peru Livre e de Vladimir Cerrón, de outro lado busca impedir, inviabilizar o seu governo. De parte do Peru Livre, Vladimir Cerrón segue convocando a população, as classes trabalhadoras camponesas, indígenas originárias, a se mobilizar por uma Assembleia Constituinte. A meta é conseguir 400 mil assinaturas só em Lima, 200 mil em 8 regiões maiores, como Cusco, etc., e 150 mil, 100 mil no restante do país. Portanto, a base e a direção do Peru Livre segue buscando aumentar a capacidade de mobilização e de organização para, assim, frear o golpismo em curso. Da parte de Pedro Castilho, ainda não está muito nítido o que ocorrerá. De um lado, suas posturas são de busca pelo entendimento e pelo diálogo, o que desarma para a luta política, mas, de outro lado, ele mantém fidelidade, enfim, ele mantém o apoio ao ministério que foi construído, apesar da perda do ministro das Relações Exteriores. Acompanhemos os próximos capítulos de maneira atenta, companheiro Patrick, porque, com certeza, o Peru, nesse momento, é uma demonstração da luta de classes na região. Forte abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa com edições toda segunda e sexta-feira.
Lembrando sempre que nesta quinta nós temos o programa Antivírus, com Walter Pomar, Natália Sena, com transmissão no Facebook e YouTube do jornal Página 13, um programa dedicado a falar sobre os temas mais quentes da conjuntura. Fiquem ligados e ajudem a compartilhar e também a divulgar. Nos encontramos aqui sexta-feira. Saudações petistas e até mais.